Olá, querido aluno, querida aluna. Hoje nós estamos aqui para rever o verbo to be. A proposta do canal é justamente essa, verificar, e voltar em pontos gramaticais da língua inglesa que ficaram lá para trás. Os alunos já estão avançando em outros tópicos, mas ainda ficou uma certa lacuna, digamos assim. Então, por isso, se você ainda tem dúvida o porquê que o verbo to be existe, esse vídeo é para você. Bom, dos 3 tempos verbais básicos do inglês, que é o presente, passado e futuro, geralmente é coberto em livros gramaticais do básico, ou básico 1, o verbo to be é o primeiro. E isso explica porque o verbo to be, ele digamos assim, a base do inglês, e se você entende o mecanismo desse verbo especial, o resto fica tranquilo. Como todo tempo verbal, existem 3 formas: a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos da forma afirmativa. Então, começando com I am. I am, que pode ser eu sou ou eu estou. Alguns alunos, quando a gente apresenta pela primeira vez, eles falam, ok, teacher, mas como que eu vou saber se é eu sou ou eu estou? Do que a pessoa está falando? Nesse caso, a gente vai pelo contexto. Então, aqui a gente tem um exemplo. I am a teacher. I am a teacher. O que quer dizer? Eu sou um professor ou eu sou uma professora. Lembrando que, nesse caso, a palavra teacher não tem feminino e masculino, não tem gênero em inglês, então pode ser os dois. Então, aqui, se a gente escuta teacher, que é uma profissão, subentende-se que a pessoa está falando do verbo ser. Se for um exemplo desse caso, I am at school. I am at school. Quer dizer, eu estou na escola, porque school é um local. Então, é por aí que a gente consegue entender. Bom, uma coisa que eu também gosto de falar para os alunos, quando a gente estuda o verbo to be, quando ele vem numa coluna assim, you, he, she, it, e do lado vem o verbo to be, então a gente sabe que cada um tem o seu. Então, na pessoa you, a gente sabe que a gente fala, no caso, you are. You are. Que quer dizer você é ou você está. Também é o plural. Tem alguns livros que apresentam até 2 vezes. O you debaixo do I e o you que vem debaixo do we. Então, para dizer que tem o você é, você está, vocês são e vocês estão. Também é pelo contexto que a gente sabe se a pessoa está falando no plural ou no singular. No caso aqui, a gente tem esse primeiro exemplo. You are good. You're good. Que é você é bom. Não no sentido de bondade, mas no sentido de você é bom em alguma habilidade. Digamos que a pessoa está jogando futebol, fez um gol, you're good. Ou no caso, you're right. You are right. No caso, a palavra right aqui está como certo ou certa, no caso do feminino e masculino. Seguindo, a gente sabe que daí a gente tem as 3 pessoinhas, o he, o she e o it, que a gente vai ver agora, são as pessoas consideradas, ou os pronomes da terceira pessoa do singular. Vocês não precisam se preocupar em decorar isso, a não ser que vocês queiram dar aula de inglês, aí precisa saber. Mas nesse caso aqui é o pessoal do singular, então todo mundo vai levar o verbo to be is. Então vai ficar he is, que quer dizer ele é ou ele está. Num exemplo aqui, a gente pode ver. He is an engineer. He is an engineer, que quer dizer ele é um engenheiro. Ou, se a gente for falar de uma localização, he is in Italy. He is in Italy. Ele está na Itália. Se a gente usar o she, aí a pessoa, ela, feminina, she is. Ela é ou ela está. Tem alguns alunos que falam, teacher, eu sempre me confundo, eu falo she pensando que é he, falo he pensando que é she. Dependendo da sua geração, eu falo isso porque a teacher já tem uma certa idade. Eu sempre falo, vocês lembram do He-Man e da She-Ra? Só lembrar, o He é o He-Man. Por isso que ele é no caso ali, a figura masculina do desenho. E o She é a She-Ra, que é ela. Isso é só uma dica mesmo para ficar mais fácil da gente lembrar. No primeiro exemplo, she is a lawyer. She is a lawyer, que quer dizer ela é uma advogada. Bom que a gente vai revendo também alguns vocabulários aí. Ou a gente pode falar também de um local,
She's at the gym. She's at the gym. Que ela está na academia. E agora vamos para o pronome it. Esse it, todo mundo fala assim, teacher, parece que ele não tem tradução. Realmente, ali a tradução eu coloquei só como verbo. É e está. Porque como a gente usa para objetos ou animais, no português às vezes não faz sentido a gente colocar uma tradução para o it. Então, por exemplo, se a gente vê essa frase, it's nice, it is nice. Simplesmente eu vou falar, é legal, né? Ou isso é legal. Claro que isso vai estar dentro de uma conversa, dentro de um contexto, você não vai chegar simplesmente para a pessoa e falar it's nice e ela não souber, né, não souber o que você está falando. Ou no caso, para falar de temperatura, né, do tempo, it's cold. It's cold. Está frio. Ou faz frio. A gente usa mais dessa forma. Então, não tem muita tradução para o it. Mas no inglês, a gente precisa sempre colocar ele. Bom, para as pessoas do plural, nós temos o we, que é o we are. Nós somos, nós estamos. E uma frase que sempre vem na cabeça das pessoas, ou dependendo da idade, é daquela música. We are the champions. Bom, cantar não é comigo, como vocês já podem perceber. Mas essa frase é uma frase boa para a gente lembrar, né? Então, quer dizer, nós somos os campeões, de acordo com Fred Mercury, da banda Queens. E they are, que é eles são e eles estão. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, they are hungry, eles estão com fome. Tá, claro que a gente não fala bonitinho, eles estão com fome, mas é da mesma forma. They are hungry. Ok? E aí, como é que fica a forma negativa? Muito fácil. É só a gente colocar a palavra not, N-O-T. No caso aqui, a gente tem I'm not. I'm not. Aí vocês viram que aconteceu uma contração? Na frase, quando eu apresentei na afirmativa, estava separado. I am. Agora, tá aqui com essa apóstrofe que entrou no lugar do A, que estava ali, e o M. A contração, ela acontece, na verdade, para justificar que eu estou usando outras palavras e eu quero economizar tempo ou saliva. Então, nesse caso, o exemplo que a gente tem, I'm not your servant. Digamos que você está bravo com a pessoa que está te pedindo muito favor, né? Eu não sou teu empregado, não sou seu servo. I'm not your servant. No caso da pessoa you, também tem a forma da gente fazer a contração. Tirar o A, colocar essa apóstrofe. Isso também altera a pronúncia. Esse também é o fato de existir a contração. Então, antes estava you are, agora eu vou falar you're. Emendando com not, you're not. Exemplo, you're not everybody. Alguns de vocês já reconhecem essas frases, né? Por exemplo, a mãe falando, né? Você não é todo mundo. You're not everybody. E para a pessoa rir? Mesma forma, contração, caiu e aí veio junto ali para o rir. He's not what I thought. Aqui já estou colocando até um verbo no passado. Mas a parte que importa ali do he's not what I thought, que ele não é o que eu pensava, ou o que eu pensei. No caso ali do she. She's not at home. Ela não está em casa. It's not. No caso, it's not that bad. Digamos que aconteceu uma coisa ruim, você está tentando consolar alguém, né? Não ficou tão ruim, ou não é tão mal assim, dependendo do caso. We're not. Digamos que alguém está pedindo para você e seu amigo consertar algum carro. We are not mechanics. Nós não somos mecânicos, não entendemos disso. E no caso do they are not, também no caso ali, acontecendo a contração, they're not from USA. No caso, United States of America, né? Eles não são dos Estados Unidos. Tudo tranquilo até então? Só colocar o not. Isso não quer dizer que se você colocar o not, você é obrigado a fazer a contração, ok? Você pode fazer a contração na afirmativa, quanto na negativa, ou não usá-la. É só uma questão mesmo de é mais comum, até principalmente na fala, usar a contração.
No caso da interrogativa. Na interrogativa, muito tranquilo também. Olha o que acontece. O verbo to be, ele vem para frente do pronome. Todo mundo inverte. Olha que beleza. Então, no caso, quando a gente está falando no português, se eu falo assim, ó, eu estou atrasada, a pessoa vai saber que eu estou afirmando, somente pela minha entonação. Eu estou atrasada? Então, vocês viram que as palavras, elas ficaram na mesma sequência. No inglês, quando a pessoa começa a falar, no caso uma pergunta, eu já sei que é uma pergunta antes mesmo de saber o que ela vai perguntar, porque eu sei que inverteu. No caso, no primeiro exemplo, am I late? Que quer dizer justamente eu estou atrasada. Inverte o am na frente do I. No caso do you are, agora a gente vai passar o are para frente. Aqui eu quis colocar uma frase no plural. Essa palavrinha aqui, ó, guys, quer dizer pessoal. No caso, e aí, pessoal? Hey, guys. Muito comum. Então, se eu coloco o are you crazy olhando para uma pessoa, pode ser no singular. Você está louco? Agora, se eu falar are you guys crazy, esse guys me ajudou a entender que eu estou usando no plural. Vocês estão loucos? Are you crazy? Ou are you guys? No caso do he, também inverte. Is he your dad? Is he your dad? Ele é seu pai? Inverte o she também ali. Is she here? Is she here? Quase um trava-língua ali, né? O que quer dizer? Ela está aqui? Is it comfortable? Is it comfortable? Se eu escutar alguém falando comfortable, pode ter certeza que eu estou tremilicando aonde eu estiver agora. Muito comum os alunos errarem essa pronúncia, mas é sempre mais forte no comfortable. É confortável? Nesse caso, digamos que a pessoa está experimentando um sofá na loja e você quer saber, né? Is it comfortable? Então, você não precisa falar isso é confortável ou o sofá é confortável. A tradução já vai para o é confortável. Are we wrong? Wrong quer dizer a palavra errado. Então, ele está querendo saber, né? Nós estamos errados? Digamos que está querendo saber sua opinião sobre alguma coisa. E a última, are they funny? Eles são engraçados? Tranquilo, né? Bom, aqui a gente está falando da estrutura do verbo to be. That's it for now. A gente se vê no próximo vídeo, áudio.